No vídeo de hoje eu vou explicar por que o primitivismo é uma merda. Deixa eu explicar melhor o que eu quis dizer aqui. Eu não tô atacando quem quer sair da sociedade, civilização, quem quer ter uma vida mais simples, quer ir morar no meio do mato. Isso aí pra mim é assunto de cada um, quem quiser ir que vá. Quem eu tô atacando aqui são meia dúzia de hipócritas, né? Que querem viver uma vida primitiva, não vivem uma vida primitiva, querem na teoria viver, mas eles não querem só viver, eles querem obrigar a humanidade inteira a isso, né? Então esses caras vão ser o tema do vídeo de hoje. Até porque tem que mudar um pouquinho o tema, senão daqui a pouco vem os liberais aí me acusar de assédio, né? Dizer, você está em uma cruzada contra nós, você quer acabar com a gente, você está fazendo bullying com a gente, todos os seus vídeos são contra os liberais. Então, por isso eu tenho que sentar a porrada, dar a paulada na cabeça de primitivista também, né? E pra acalmar mais os liberais, né? Entre os liberais e os primitivistas, eu sou 10 mil vezes mais os liberais. Sério, até dá pra discutir com alguns liberais. Que não são fanáticos, mas cara com primitivista, cara, com um cara que quer voltar pro passado, negar a humanidade, voltar pro animal. Eu não consigo discutir com esse tipo de gente. Sou aberto ao debate com qualquer um, mas eu penso sinceramente que essa gente vive no mundo da lua, não sei lá, são muito mais pirados do que os liberais. Então, caso você esteja boiando aqui e não sabe o que é um primitivista, como eu já especifiquei antes, são pessoas que negam todo o esforço, todo o trabalho que a humanidade teve para desenvolver toda essa tecnologia maravilhosa que pareceria até mágica para as pessoas do passado. Todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o nosso suor, todo o tempo que demorou para isso, que é uma coisa linda. Eles negam tudo isso, eles acham que tudo isso é uma coisa ruim e eles querem simplesmente se livrar de toda essa tecnologia e voltar ao que eles chamam de uma vida mais simples. De uma vida mais simples. Logo, logo eu vou chegar no que é essa vida mais simples. Claro que de primitivista para primitivista, você vai ter uma diferença no qual seria o nível tecnológico em que eles querem estagnar a humanidade, né? Uns vão dizer a idade do ferro, outros vão querer se livrar até da própria agricultura e do próprio ferro, voltar, sei lá, para a idade das cavernas, outros que nem Jean-Jacques Rousseau, vai querer realmente reanimalizar o ser humano. Se vocês viram meu vídeo A Natureza é um Inferno, vocês já devem estar meio que entendendo por que eu sou contra primitivismo, né? Porque se vocês viram aquele vídeo é fundamental para entender esse. Eu não quero voltar para mais perto do inferno. Eu não quero e nem quero ver a minha espécie voltando, né? Mas acho assim, sobre onde eles querem estagnar a humanidade, é uma coisa que eu acho que a maioria dos primitivistas vai concordar em retroceder à Revolução Industrial. Mas se você é uma pessoa que tem um juízo no lugar que nem eu, você deve estar se perguntando por que alguém ia querer se livrar de toda a nossa tecnologia. Bom, eu não sou um primitivista, mas eu vou entrar na mente de um aqui e eu vou te dar os 3 principais motivos aqui, que vão meio que tocar a argumentação desse vídeo. Bom, a primeira é que estaríamos melhor sem a tecnologia. O segundo, que já entra meio que esse, é que a tecnologia nos torna fracos. E o terceiro motivo é que a tecnologia é perigosa. Então, são essas 3 argumentações que eu vou destruir nesse vídeo aqui. Mas vamos lá. Primeiro eu quero dar alguns exemplos de primitivistas que eu conheço, porque eu não sou muito conhecedor desses doidos aí não. Bom, o primeiro que eu me bati até há muitos anos atrás foi um infeliz de um sujeito, um merda de um sujeito. E tipo, não tô falando isso porque ele é um primitivista, né? Acho que cada um tem que ter a ideia que tanto quiser. Mas é porque esse cara também é um neonazista, esse cara também é um criminoso, bandido, é um pagão. E tipo assim, eu por ser cristão não tenho nada contra quem é pagão, cada um que tem a religião que quiser, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas ele é um pagão que odeia cristãos, anticristãos,
E ele foi preso no país dele, a Noruega, porque ele estava incendiando igrejas cristãs, alegando que o cristianismo destruiu a religião nórdica dele lá, do culto a Odin. E esse cara também é um assassino, ele foi preso depois de ter feito isso aí por assassinato. Né? Ele alega que foi legítima defesa. Eu não fiz parte do júri, eu não tô nem aí de saber o caso dele. Eu só sei que pelo histórico supõe-se, né? Mas não tô aqui para julgar ninguém, então o indivíduo, na minha humilde opinião, é um merda por todos os motivos, né? É um maluco. O outro cara que eu quero citar aqui, o Ted é um nome polonês, eu acho, eu não vou conseguir pronunciar direito, é K-A-C-Z-Y-N-S Kaczynski, acho que seria Kaczynski, não sei. Esse cara aí é mais interessante, porque o outro é um maluco varrido de qualquer jeito. Esse aqui, ele era um professor universitário. Ele não era nenhum idiota, o cara tinha mestrado e doutorado em matemática, ou seja, era uma pessoa da área de tecnologia, né? Então isso você já vê que já é uma coisa pessoal dele. E o cara, em determinado momento, ele surtou, ele percebeu que o mal do mundo era a tecnologia e ele escreveu um manifesto. E ele começou a mandar esse manifesto para os jornais, né? Até aí tudo bem, cada um faz o que quer, até certo ponto, porque eu não sou liberal. Mas o problema tá aqui que ele resolveu também que não era suficiente, ele resolveu se tornar um terrorista, né? Ele começou a mandar bombas por aí e disse que se não publicassem as coisas dele, se não fizesse todas as exigências, passassem aquilo, sei lá onde, soltassem nos jornais, nas revistas e tudo mais, ele ia começar a explodir bombas. E ele explodiu. Ele matou 3 pessoas. Por Deus, não matou mais. E feriu 23. Né? Ele foi o alvo da investigação mais longa e cara da história do FBI. Até aquele ponto, né? Ou seja, já se vê que não é um indivíduo muito bom. E aqui, eu não estou querendo fazer ad hominem aqui, nem manchar a imagem dos primitivistas. Isso é uma falácia que eu não vou comentar. Tipo, dizer, aí ó, primitivista é tudo maluco. Não. Não. Primitivista é tudo mau caráter, não. Sei que deve ter primitivistas, pessoas boas e tudo mais, mas meu negócio aqui não é sobre o caráter de quem defende essa ideia, isso sim sobre a ideia em si. Eu não vou fazer ad hominem aqui. No entanto, por coincidência, os únicos 2 grandes primitivistas que eu conheço são 2 malucos. E vamos ver, né? Sobre o Kaczynski, eu peguei algumas citações aqui do manifesto dele, eu não li inteiro, né? Só vi trechos. Minha culpa, mas eu acho que eu tenho mais o que fazer do que ficar lendo gente pirada da cabeça, né? Eu nunca li nenhum manifesto de nenhum terrorista islâmico, muito menos eu vou ler de primitivista. A não ser que eu fosse entrar num debate com algum aí que queira, eu aceito debate com qualquer um, apesar de achar que é tudo gente da cabeça. Eu não fujo de debate com ninguém. Então, se precisar, eu leio esse troço aí. A primeira citação dele que eu quero ler é: a Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre para a raça humana. E o que é que tem de mais nessa citação aqui? Fui gritar com o cachorro que pai de pet aqui é o caralho. Mas vamos lá. O que é que tem de importante nessa citação aqui, além de eu não concordar em nenhuma palavra do que ele disse aqui? Sim, que eu já vi pessoas importantes aqui no YouTube, pessoas que eu assisto, pessoas que eu gosto do trabalho, citarem essa frase. A primeira delas foi o Paul Joseph Watson, né? Logo que teve aquela história do Return to Monkey, aquela imbecilidade de voltar pro macaco, que eu já abordei no vídeo de por que a natureza é o inferno. Só que o outro foi um youtuber aqui brasileiro, que é uma pessoa que eu gosto, assisto o trabalho, admiro, né? Tenho divergência de ideias, como eu vou ter com qualquer outro ser humano na Terra, que é o Newman. Ele citou essa frase, mas ele não foi, ao contrário do Watson, né, que citou essa frase e ficou quieto, não sei se por ignorância ou sabendo de quem tinha dito. O Newman falou sobre esse cara. Foi até no vídeo dele que eu tive ciência de quem era esse doido surtado da cabeça aqui. Só que o Newman, aparentemente, ele meio que concorda em certo ponto com as ideias desse cara aqui. Vamos ver aqui mais algumas citações aqui. Ele escreve que a tecnologia teve um efeito desestabilizador na sociedade. Isso vai ser assunto de argumentação depois. Tornou a vida insatisfatória e causou sofrimento psicológico generalizado. Ai, meu Deus do céu.
Sério, veja o vídeo Por que que a natureza é o inferno, e aí depois você lê isso aqui, você vê a piada que é sofrimento psicológico generalizado. Eu imagino uma das pessoas na época que a gente não tinha acesso a antibióticos morrendo de infecção, né? Que antes era uma das principais causas de morte, era a infecção bacteriana. Lendo uma zorra daqui, a pessoa sofrendo, né? Imagino as pessoas que morreram de peste bubônica na Idade Média sofrendo horrores, lendo isso aqui, dizendo que a tecnologia causou sofrimento psicológico. Imagina as pessoas que morreram de fome, sério, e tipo, definhando de fome. Eu penso nas pessoas que foram mortas porque foram atacadas, estavam fracas e foram atacadas por predadores na natureza ou em estágios mais primitivos da nossa civilização, em que a gente não tinha ainda o poder de basicamente exterminar qualquer predador que ouse olhar torto para nós, que é o que nós temos agora. E se a gente quiser exterminar qualquer outra espécie que nos represente perigo, eu imagino o sofrimento que foi a vida em sociedades mais primitivas, em que foi a vida enquanto estávamos na natureza como animais mesmos, que é o que o maluco do Hobbes queria, né? Aquilo seria o paraíso. Imagina as pessoas lendo isso aqui. Sinceramente, para mim é frescura de uma pessoa que não está bem do juízo mental e que simplesmente só pode se dar o luxo de ter essas frescuras, né? Porque está em uma sociedade de tecnologia avançada. Porque se ele estivesse na natureza, ele não estaria nem tempo de ter essas frescuras, que provavelmente já estaria com um dente de sabre enfiando as presas no pescoço dele. Aí ele ia ver o que era sofrimento de verdade. Mais uma citação. Kaczynski argumenta que a maioria das pessoas passa seu tempo engajado em atividades inúteis por causa dos avanços tecnológicos. Eu concordo aqui com ele, né? Muita gente perde tempo, né? Mas vamos ver aqui o que ele cita como inútil. Ele chama isso de atividades substitutas, nas quais as pessoas se empenham a atingir objetivos artificiais, incluindo trabalho científico. Ou seja, sabe aquele pesquisador que criou a penicilina, que salvou milhões de pessoas de morrerem? De milhões não, bilhões, com o passar do tempo até trilhões de morrerem de infecção. Sabe aquele médico que que fez a vacina para a poliomielite, ou a primeira vacina que foi contra a varíola, que acabou com a epidemia que já tinha matado centenas de milhões de pessoas? Tudo inútil. Sabe os caras que criaram o automóvel? Sabe, todas as nossas descobertas científicas, o elétron, o átomo, tudo inútil. Porque realmente o que é nobre é você negar a sua natureza humana, divina, dada a você por Deus, porque Deus te criou a imagem e semelhança dele, e aí é uma questão de opinião, mas eu acho que quando ele diz imagem e semelhança, não é porque Deus tem 2 olhos, um nariz e uma boca e 2 mãos com 5 dedos em cada, mas sim porque nós temos o mesmo potencial criativo, apesar de uma escala muito menor que o Criador. Afinal, você não vê nenhum animal alterando a natureza em volta de si, criando novas coisas, né? Uma formiga pode fazer um formigueiro, um passarinho pode fazer um ninho, mas nada se compara à capacidade criativa humana que nos foi dada de cima por Deus, ou se você não acreditar em Deus, por bilhões de anos de evolução. Isso é mostrado em várias culturas, não só na minha religião, o cristianismo, mas os gregos também tinham um mito de Prometeus. Prometeu, um titã magnânimo, um guerreiro, um literal titã pela humanidade, que defendeu a humanidade frente à crueldade e o sadismo dos deuses. Ele roubou o fogo para dar à humanidade. Isso não é mitologia, é claro, não acredito nisso, mas é uma história muito bela, porque ele rouba o fogo dos deuses para que a humanidade pudesse ter uma vida melhor, uma sobrevivência melhor. E o fogo representa não só o fogo em si, né? Não só a capacidade de fazer fogo, mas o conhecimento, a tecnologia. E como castigo por isso, Zeus coloca ele preso em uma pedra. Eu não sei se eu vou cometer algum erro aqui, mas se cometer, procurem a história vocês. E todo dia ele tem os olhos, eu acho que os órgãos internos também, comidos por um corvo, para que no dia seguinte ele se regenere e seja comido novamente e novamente e novamente por toda a eternidade. Pode ser uma mitologia, mas é uma história extremamente bela e
mostra a sabedoria que os gregos antigos tinham. Novamente, ele mostra que, além do trabalho científico, ele cita o consumo de entretenimento. Claro que tem gente que exagera, não faz nada da vida, só fica assistindo entretenimento, mas o entretenimento humano de alto nível, certos entretenimentos, certos filmes, certos livros, certos jogos, certos até animes que muitas pessoas têm preconceito com, eles elevam a alma humana, a mente humana, o conhecimento humano, eles nos elevam para cima dos animais, para cima do animal. Se você parar para ver o que ele está dizendo que grandes obras da literatura humana, como Shakespeare, como Crime e Castigo, como de Dostoiévski, grandes obras, grandes filmes, né? Tempos modernos e tudo mais, que até faz um sentido aqui, entra bem aqui, né? Eu nem pensei ao citar, mas tem a ver com o assunto. Você pega grandes filmes, grandes livros, ele está dizendo que isso tudo é inútil. Ele está dizendo que, na verdade, tudo isso é inútil. O que seria útil, então, numa vida mais primitiva? Com todo o respeito aqui para quem trabalha com a enxada, né? Mas quem trabalhar com a enxada vai dizer aqui que preferia ter estudado mais e trabalhado com outra coisa. A maioria das pessoas que eram trabalhadores braçais que eu conheci, principalmente quando eu era criança, me davam esse conselho: estude mais, tenha uma profissão melhor. Trabalhar com enxada é uma ocupação digna, é uma ocupação de respeito, é uma ocupação que foi o que sustentou a humanidade durante dezenas de milhares de anos, né? Não diria dezenas, porque eu acho que a agricultura só surgiu nos últimos 10 anos, então bota aí uma dezena de milhares de anos. Mas você dizer que simplesmente Dostoiévski estaria fazendo uma coisa melhor se ele estivesse capinando o lote em vez de escrever Crime e Castigo, ou se você, dependendo de quão primitivista você é contra até a própria agricultura, que ele tivesse, sei lá, caçando uma gazela com uma lança no meio de uma estepe, ele estaria fazendo algo mais importante do que escrevendo uma das maiores obras da literatura humana, Crime e Castigo, ou que o criador da penicilina, perdão, eu peço por não saber o nome desse herói, eu vou colocar no vídeo depois, estaria fazendo o maior trabalho se ele estivesse trabalhando na lavoura, ou sei lá, ou lutando contra uma tribo rival, ao invés de estar criando a cura de um dos maiores inimigos que a humanidade já teve. A terceira coisa que ele cita aqui é a mais ridícula e engraçada de todas. Ele cita como dessas atividades inúteis o ativismo político. E ao citar isso, ele demonstra a sua hipocrisia imensa, insana, porque o que é ele, afinal, senão um ativista político? É isso que ele é, um ativista político e um terrorista político. E aí que eu vou entrar no X da questão sobre o primitivismo. A maioria dos primitivistas que eu conheci e ouvi falar, e eu não falo aqui das pessoas que simplesmente querem viver no mato, esses aí geralmente estão vivendo no meio do mato, não estão enchendo o saco de ninguém. Mas a maioria desses malucos que querem viver no primitivo e querem forçar a humanidade inteira nisso, são todos uns hipócritas. Porque, por exemplo, aquele nojento lá do Varg Vikernes, ele em um vídeo estava com roupas modernas, em uma caminhonete 4x4, climatizada, com um celular gravando um vídeo para o YouTube, blá 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 blá, e dizendo sobre como a gente... Porque, é claro, eu afirmei antes, ele também é um neonazista, ou seja, para manter a raça ariana mais forte e poderosa, porque deveríamos abolir qualquer tecnologia que desse vantagem injusta, como, por exemplo, arcos e flechas, armas de fogo, veículos automotores, qualquer coisa que, vamos dizer assim, tirasse a sobrevivência do indivíduo para manter uma genética alta. Sinceramente, eu acho que se você quer ter uma genética forte, superior, sem entrar aqui em eugenia nazista estúpida, acho que é muito mais fácil fazer isso com a tecnologia, né? Engenharia genética mandou lembranças. Children's minds are more easily accepting of indoctrination. Their bodies more adaptable to augmentation. The result was the ultimate soldier. Your mistake is seeing Spartans as military hardware.
My Spartans are humanity's next step. Our destiny as a species. Que ele não tem, não leva, e por aí vai. Mais citações aqui do nosso, eu não vou chamar esse cara de amigo, desse infeliz do Kaczynski, terrorista maldito. Ele afirma que no processo tecnológico pode ser interrompido, em contraste com o ponto de vista das pessoas que ele diz compreender os efeitos negativos da tecnologia, mas aceitá-la passivelmente como inevitável. Não, infeliz. Você não pode parar o avanço da tecnologia. Isso é impossível. A não ser que você, basicamente, aniquile com a maior grande parte da quantidade de pessoas nesse mundo. Não vou nem dar ideia aqui, né? Ele clama por um retorno aos estilos de vida primitivistas. Estilos de vida que ele não conhece, não viu, nunca experimentou, mas simplesmente acha que é melhor por uma crise de identidade dele, talvez por ter algum problema psicológico e por ele mesmo ser alguém que trabalhava na área da ciência. Vai saber o que passa pela cabeça desse lunático. E um estilo de vida, não preciso se repetir de novo, mas vou mesmo assim, que se você ver meu vídeo Por que a natureza é um inferno, você vai ver porque não é nada bom voltar para aquilo. A não ser que você goste da ideia de morrer de infecção, ou de ter, se você é uma mulher, ou se você é um homem e tem uma parceira, de ver o amor da sua vida morrendo no parto, perder mais da metade dos seus filhos antes que eles atinjam a fase reprodutiva e por aí vai. Uma parte significativa do documento é dedicada a discutir a política de esquerda. Kaczynski atribuiu muitos dos problemas da sua sociedade aos esquerdistas. Novamente, é o que eu sempre falo aqui. Não é porque você vê, assim como eu, o mal que a esquerda, o socialismo e todas essas políticas identitárias representam, que você vai cair no papo de qualquer um que se diz anti-esquerdista, porque até um maluco desse aí é anti-esquerdista. Voltando aqui à citação, ele define esquerdistas como principalmente socialistas, coletivistas, tipos politicamente corretos, feministas, gays, ou seja, se você é anti esses grupos aqui, saiba que também tem gente muito ruim que também é contra isso. E a última parte que eu vou falar aqui já mostra bem o caráter e qual é o pensamento desse sujeito. E ativistas da deficiência, ou seja, você pode ser anti-esquerda, cara, mas me diz, o que é que ativistas da deficiência tem a ver com feministas, gays, politicamente corretos, coletivistas e socialistas? Aqui a gente está vendo, é claro, uma pessoa que, como o Vargas, né, deve ser um defensor da eugenia, né? Da eugenia, eu chamo isso de primitivista eugênico, né? Que quer que a humanidade volte para a natureza, para que ela volte a sofrer pressão da seleção natural e assim criar uma mítica raça superior, né? Sendo que se tu tá tão bitolado nesse negócio de uma genética superior, vai estudar engenharia genética que tu faz um trabalho mais fácil, mais prático e mais avançado do que ficar nessa loucura aí. Também chama aqui de ativista dos direitos dos animais e semelhantes, ou seja, o cara quer matar gente, ele deve ser aquele cara que quer jogar o deficiente da montanha embaixo, né? Mas aqui uma citação: esquerdismo em longo prazo inconsistente com a natureza selvagem, ou seja, é uma pessoa que é um desses endeusadores idólatras da natureza, né? Com a liberdade humana. Liberdade, o cara quer negar a tecnologia, ele quer negar a própria natureza humana, e se diz um defensor da liberdade humana. A natureza humana é criar tecnologia, é avançar a tecnologia. Ele quer negar isso e quer defender a liberdade humana. E também critica os conservadores. É claro que ele vai criticar os conservadores, descrevendo-os como tolos que reclamam da decadência dos valores tradicionais, mas apoiam entusiasticamente o progresso tecnológico e o crescimento econômico, né? É aquela falácia de que quem está destruindo os valores da sociedade, que não são valores tradicionais, são valores, vamos dizer assim, que funcionam, que deram certo, né? Como o cristianismo, como
a família e tudo mais. Isso não tem nada a ver com tradição, por aí eu vou dizer aqui, né? São valores pragmáticos, por assim dizer. É a tecnologia. A tecnologia não está destruindo nada. O que está destruindo nossos valores não é tecnologia, é ideologia. Essa ideologia funcionava tão bem antes da Revolução Industrial como funciona agora, no ápice de uma Revolução Industrial. E no final ele tem a pérola, resultando em uma sociedade hostil ao potencial humano. O cara pega todo o trabalho, esforço da humanidade nos últimos 10 mil anos e diz que isso é prejudicial a tudo e está dizendo que quer mostrar o potencial humano. Qual é o potencial? O potencial eugenista de uma suposta raça superior que se sugeria se a gente jogar a humanidade de volta para sofrer seleção natural? Bom, eu vi que eu estendi o vídeo mais porque esse assunto aí, esses malucos me deixam simplesmente, sei lá, irritado. É muita loucura, cara, pelo amor de Deus. Então, os outros pontos eu vou responder, aqueles três respostas eu vou responder em um próximo vídeo.